A mecânica humana é muito fácil de entender. Entenda uma coisa. Seres humanos, eles são compostos de três coisas, que basicamente é a forma como ele vai se dirigir no mundo. Vamos desde o princípio. Os seres humanos, eles são corpo e mente. Mente, a parte metafísica do corpo. Corpo, a parte física do corpo. Esse corpo, ele vai interagir com uma realidade. Parte física do universo, o mundo. Esse corpo, ele vai interagir dentro de uma realidade. Mas olha só que louco. Ele vai ser governado pela metafísica. Então, o ser humano, ele é um corpo físico composto de uma mente que basicamente é metafísica, que vai ser como se fosse o timoneiro do corpo físico. Aquele que vai direcionar o corpo físico dentro da realidade material, dentro da realidade composta pelos átomos. Então, basicamente, eu estou no mundo, eu estou interagindo com o mundo, governado pela minha mente. Eu estou no mundo, meu corpo inserido no mundo, e a metafísica me governa. O que é a metafísica? Metafísica é a razão. Metafísica é a emoção. Metafísica é o comportamento. Vamos lá. Quando eu possuo uma razão, eu tenho a conclusão. Melhor, reformulando. Eu tenho um pensamento. Quando eu possuo uma razão, eu tenho um pensamento. Essa razão, ela vai incentivar a produção de uma emoção. E essa emoção vai incentivar a produção de um comportamento, que vai ser exatamente a movimentação do corpo físico no mundo. O comportamento é o que é despertado pela emoção e direcionado a um objetivo externo. Entende? Então, basicamente, eu penso que preciso dar um abraço na minha esposa. Eu sinto o afeto pela minha esposa, que me conduz ao comportamento de abraçá-la. Percebe o trajeto? Pensamento, emoção, comportamento. Pensamento, emoção, comportamento. Estou descendo a mão aqui, mas não tem nada a ver com peito ou emoção, não, tá? Lembrando que as emoções, tudo se passa no cérebro. Então, basicamente, eu sou governado por isso, pela a metafísica. Não é à toa que Freud vai chamar de metafísica essa área, né? A psicanálise, ela vai trazer esse conceito e vai chamar de a metafísica, né? E a metafísica é isso. É esse modelo que basicamente governa todos os seres humanos na face da Terra. Nós somos governados por uma razão, pensamento, que nos conduz a uma emoção, que nos conduz a um comportamento. Os pensamentos geram, a razão gera a emoção gera a ação ou comportamento. E assim nós realizamos o movimento no mundo externo. É por isso que
Existem... E não para por aí, tá? Isso aqui também é importante. E não para por aí. Existe mais um componente que, basicamente, ele governa os seres humanos, que são as circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Isso é importante ter em mente, porque isso é um fato. Eu sou eu e minhas circunstâncias. O que é o eu? O eu é o conjunto que basicamente me compõe. A metafísica e o meu corpo, aliado às circunstâncias. O meio, o qual eu estou inserido. Como esse meio, basicamente, ele influencia, ele me influencia de mesmo modo que eu o influencio. Então, eu sou um componente, os gregos chamavam isso de cosmos. Eu sou um componente do cosmos. O que é o cosmos? O universo. Aquilo que é externo a mim. Não é à toa que vai surgir o termo cosmopolita. Cosmo quer dizer universo. Polita quer dizer polis, cidades. Cosmopolita é um termo que quer dizer que você é um cidadão do mundo, ou seja, você não é atrelado a uma só, você não é cidadão de um só estado, mas de todos os estados que basicamente existem no mundo. Isso quer dizer cosmopolita. Mas, enfim, só uma curiosidade, quando nós estamos inseridos no cosmos, quando nós estamos inseridos no universo, nós possuímos uma determinada circunstância. Eu estou, por exemplo, dentro de uma família desestruturada. Eu vou ser um ser humano diferente daquele que está dentro de uma família estruturada. Não estou dizendo que o ser humano da família desestruturada vai ser pior. Não necessariamente. Ele pode ser melhor ainda do que aquele que obteve uma família estruturada. Bom, isso eu não preciso nem discutir, porque isso é uma grande verdade e isso está aí no mundo. Existem seres humanos que partem de condições e circunstâncias extremamente baixas e que nós julgaríamos como precária e que, de uma certa forma, se tornam seres humanos muito melhores do que aqueles que tinham circunstâncias melhores. Então, temos sim circunstâncias ruins que formam seres humanos melhores, da mesma forma que temos circunstâncias boas que formam seres humanos piores. E essas circunstâncias, elas impactam. E por que existem diferenças? Porque as circunstâncias, elas não, por exemplo, porque circunstâncias ruins não necessariamente formam apenas seres humanos ruins? E por que circunstâncias boas não formam apenas seres humanos bons? Porque tem o fator eu. Não é verdade que eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu não sou minhas circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, os dois impactam sobre mim. O meu eu impacta sobre mim e as minhas circunstâncias impactam sobre mim. Dependendo do meu eu lido muito melhor com as minhas circunstâncias se elas não me favorecerem. Dependendo do meu eu lido pior com as minhas circunstâncias se elas me favorecerem. Você está entendendo? Então, o ser humano, quando ele está inserido dentro de uma realidade, ele vai se portar assim. Ele vai ser governado pela sua metafísica, que essa metafísica vai definir o seu eu, a forma como ele vai se conduzir e as circunstâncias, que basicamente é onde ele vai se conduzir. As circunstâncias podem mudar, assim como o eu pode mudar. Mudando-se o eu, mudam-se a forma como ele interage com as circunstâncias.
Entende? Então, é por isso que muitas vezes não existem mudanças. Às vezes a gente quer mudanças. Ah, eu queria atingir o determinado objetivo. Mas esse determinado objetivo, ele só pode ser atingido a partir do momento que desenvolvemos os padrões que nos permitem atingir esses objetivos. Entrou uma palavrinha nova aqui. Padrões. Eric, o que são padrões? Isso é importante. Os padrões são apenas os conjuntos de razão, emoção e comportamento que nós desenvolvemos. Nós vamos ter formas de pensar sobre as coisas. Nós vamos ter emoções que vão derivar dessas formas de pensar. E nós vamos ter comportamentos que vão derivar dessas emoções. Isso são os padrões. Percebe? Então, os padrões vão me conduzir a determinados resultados. Vamos supor que eu sou aquele cara que possui uma raiva descontrolada. Em um determinado momento eu chego em casa e essa raiva me conduz ao seguinte comportamento, que é bater na minha esposa. Então, a minha esposa pega o telefone e aciona a Maria da Penha. Vêm os policiais em minha casa e me levam preso. O que aconteceu? Meus padrões me prenderam. Meus padrões me prenderam. Os meus padrões me conduziram a ser preso. Se eu não quero mais ser preso por meus padrões, eu preciso mudá-los. E aonde eu preciso intervir? Na metafísica. Na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir. Eu intervenho no pensamento, na emoção e no comportamento. Percebe? Quando eu mudo um desses componentes, eu mudo o padrão. Porque aí eu já me desloco para um novo resultado. Um resultado que agora ele está atrelado, conectado com esse novo padrão que formou-se em mim. Percebe? Os resultados que obtemos na vida derivam de nossos padrões. Nossos padrões são formados por razão, emoção e comportamento ou ação. Quando você entende isso, você já sabe muita coisa sobre as pessoas. Quando você entende isso, você já sabe muita coisa sobre os seres humanos. Pode ter certeza disso. Eles vão agir sempre desta maneira. Eles simplesmente vão ter a metafísica vai representar padrões, esses padrões vão delimitar a forma como ele vai se interagir, a forma como ele vai interagir com as circunstâncias e como fruto dessa interação ele terá um resultado que é condicionado aos padrões que são executados dentro das circunstâncias.